Olá a todos, eu sou o professor Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito da obra Não as Matem, de Lima Barreto, que é uma obra obrigatória para o PAS 3 da UNB. Antes de fazê-lo, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto. Aqui uma foto do Lima Barreto, que nasceu em 1881 e faleceu em 1922. Ele fez parte do pré-modernismo, gente. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o pré-modernismo, eu sugiro que vocês assistam a aula que eu gravei sobre o Augusto dos Anjos, o poema A Lágrima. Estará logo abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Aqui algumas características do autor, do Lima Barreto. Ele vai falar muito da realidade suburbana, ele vai ter um tom irônico em muitos momentos, ele vai apresentar um choque entre o real e o ideal. Ele vai ter uma crítica ao nacionalismo tomado como bandeira isolada e fanatizada. Ele vai mostrar o contraste entre utopia e distopia. Ele vai discutir um certo fracasso cultural em alguns aspectos, a desilusão na agricultura e decepção política. Esses são temas muito fortes na obra do Lima Barreto e há muito estilo de crônica na obra dele. E boa parte dessas características que perpassaram a sua obra estão presentes principalmente no romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1911, que é a sua principal obra. O pai selecionou aqui a crônica Não as Matem, que é uma crônica que o Lima Barreto escreveu. Eu vou ler aqui a crônica inteira com vocês, depois vou apresentar alguns pontos de análise, tá bom? Eu peguei esse texto desse site aqui, Descrevendo o Futuro, e tem aqui a referência no final, tá bom? Vamos à leitura. Não as matem. Esse rapaz que, em Deodoro, quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, é um sintoma da revivescência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens. O domínio. Aí tem uma expressão em latim, quando meme, que é de qualquer forma, pelo que eu pesquisei, sobre a mulher. O caso não é único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a ex-noiva, lá pelas bandas do Estácio, matando-se em seguida. A moça, com a bala na espinha, veio a morrer, dias após, entre sofrimentos atrozes. Um outro, também pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro Hotel Monumental, que substituiu com montões de pedras e vetusto convento da ajuda, o vetusto convento da ajuda, alvejou a sua ex-noiva e matou-a. Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros. Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer. Não sei se julgam muito diferentes dos ladrões à mão armada, mas o certo é que estes não nos arrebatam, senão o dinheiro, enquanto esses tais noivos assassinos querem tudo que é de mais sagrado em outro ente, de pistola na mão. O ladrão ainda nos deixa com vida, se lhe passamos o dinheiro. Os tais passionais, porém, nem estabelecem alternativa, a bolsa ou a vida. Eles não, matam logo. Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas, adúlteras. Agora temos os noivos que matam as ex-noivas. De resto, semelhantes cidadãos são idiotas. É de supor que quem quer casar deseje que a sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boa vontade, sem coação de espécie alguma, com ardor até, com ânsia e grandes desejos. Como e então que se castigam as moças que confessam não sentir mais pelos namorados amor ou coisa equivalente? Todas as considerações que se possam fazer tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio outro que não aquele que venha da afeição, não devem ser desprezadas. Esse obsoleto domínio avalentona do homem sobre a mulher é coisa tão horrorosa que enche de indignação. O esquecimento de que elas são, como todos nós, sujeitas a influências várias que fazem flutuar as suas inclinações, as suas amizades, os seus gostos, os seus amores.
é coisa tão estúpida que só entre selvagens deve ter existido. Todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a inanidade de generalizar a eternidade do amor. Pode existir, existe, mas excepcionalmente. E exigi-la nas leis ou a cano de revólver é um absurdo. Tão grande como querer impedir que o sol varie a hora do nascimento. Deixem as mulheres amar à vontade, não as matem, pelo amor de Deus. Publicado em 27 de janeiro de 1915. Gente, eu peguei aqui desse site Escrevendo Futuro, vocês vão encontrar diversas edições, assim, vai ter algumas diferenças, pode ter alguma inadequação aqui no trecho, na versão que eu peguei desse site, mas é porque eu tive dificuldade de não ter um livro do Lima Barreto em si sobre as crônicas, e eu também não... eu já falei para vocês aqui que tem esse problema de algumas edições de obras do Paz, de uma maneira geral, acabarem cobrando textos em domínio público sem ser de uma edição muito confiável, e aí acaba tendo alguns problemas ali na revisão, alguma coisa diferente, mas com exceção de algumas diferenças que possa haver de uma edição para outra, a ideia geral da crônica é essa mesmo, é discutir a violência contra a mulher. Então vamos para a análise aqui. Na análise aqui da crônica, gente, eu destaco, primeira coisa, que o texto é uma crônica que mistura elementos narrativos e argumentativos para comentar / analisar um tema cotidiano, que infelizmente é cotidiano, a violência contra a mulher. Aqui vocês podem ver, primeiro vocês precisam entender o que é uma crônica. A crônica é justamente esse texto que narra um fato cotidiano. Quem a escreve narra primeiro um fato cotidiano e faz uma análise a partir desse fato do cotidiano. E essa análise faz os leitores pensarem sobre esse fato cotidiano, construindo até uma interpretação mais ampla e profunda. O grande cronista ou a grande cronista consegue ampliar a interpretação de mundo sobre um fato cotidiano. E aqui temos o Lima Barreto abordando com maestria essa temática de uma forma muito à frente do seu tempo. Outro aspecto importante que é necessário destacar é que o texto traz diversos casos de violência contra a mulher na época, o que infelizmente ainda é recorrente na sociedade brasileira atual. Ou seja, é importante vocês terem o entendimento que o texto tem ainda, um texto como esse, de 1915, como vocês podem ver aqui, ainda é muito atual, infelizmente. O texto é direcionado aos homens para que parem de violentar as mulheres, especialmente para não matá-las mais, tá? Desde o título isso e na frase final também do texto. E um ponto central do texto é discutir como muitos homens não sabem lidar com a rejeição das mulheres e tomam isso como um pretexto para matá-las. Esse é um ponto muito importante para ser considerado na análise da interpretação do texto como um todo. Principalmente esse trecho assim, que ele vai falar todas as considerações que se possa fazer tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio outro que não aquele que vem da afeição, não devem ser desprezadas. Esse obsoleto domínio avalentona do homem sobre a mulher é coisa tão horrorosa que enche de indignação. Ou seja, essa vontade do homem querer forçar uma mulher a ficar com ele, mesmo sem ela querer, sem ela gostar mais dele, é um tema que é um argumento que é central, que o homem não pode ter esse tipo de comportamento, e muito menos matar uma mulher. Então, a mulher rejeitar o homem não é motivo para ele matá-la. Então, esse é um texto com esse argumento-chave muito importante. Tá bom, gente? E aí ele faz toda essa reflexão de uma maneira muito bem construída. Então, aqui, o ponto central do texto é discutir como muitos homens não sabem lidar com a rejeição das mulheres e tomam isso como pretexto para matá-las. Então, ele vai contra a ideia de que o homem tem esse domínio sobre a mulher. E que o homem não pode matar as mulheres. Ele deixa isso, inclusive, na última frase, muito evidente. Não as matem, pelo amor de Deus. Aqui eu vou falar com vocês como a obra pode cair no Paz. O primeiro ponto é a análise morfossintática do período simples e do período composto.
Aí eu dou como exemplo, mas do período simples, né, a identificação do sujeito elíptico. Vai ter vários momentos em que o sujeito vai ser elíptico. O elíptico também é chamado de desinencial ou oculto, quando ele não está presente na oração, expresso na oração. Também pode cair a colocação pronominal do título, né? Não as matem, o pronome oblíquo as, não as matem. Ele ocorre numa posição de próclise. Aqui é a ocorrência da próclise, porque tem essa palavra negativa, não, que é considerado dentro da gramática tradicional um fator que atrai a próclise para acontecer. O pronome oblíquo as para antes do verbo. Aí a gente chama esse fenômeno de próclise. Aqui eu também selecionei aqui, esse trecho está sublinhado bem aqui. Não sei se se julgam. Aqui também ocorre algo semelhante, mas aqui também vocês precisam prestar atenção numa coisa. Não sei se, esse se, o primeiro se aqui, uma conjunção integrante, não sei algo, pode ser o se ou o que como conjunção integrante dentro da gramática tradicional, se julgam muito diferentes dos ladrões à mão armada. Julgar a si mesmo. Então aqui a gente também tem esse pronome, ser em terceira pessoa. E aqui ele também está na posição de próclise. Aqui porque a conjunção integrante é considerada também um fator de próclise, tá? Então, esse trecho, não sei se julgam, para vocês verem como esse se aí é um exemplo, né, de pronome oblíquo. Vocês podem trocar se fosse eu. Não sei se me julgo muito diferente dos ladrões. Então tem essa questão da colocação pronominal. Vocês entenderam? Então tem isso também na colocação pronominal. Tem aí um bom exemplo que é fácil da banca examinadora criar um item assim. Então, se é fácil para a banca examinadora criar e pode ter alguma dificuldade por parte dos estudantes, é uma grande chance de ter um item que analise isso, tá bom? Tem o diálogo do texto com sociologia, história, filosofia e geografia. E, por fim, eu destaco que o texto pode ser utilizado na prova de redação para subsidiar o debate sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. É isso, gente. Caso tenham qualquer dúvida ou comentário, só deixarem logo abaixo, que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? É isso. Tchau e até a próxima.